pastor Joelson Moabes com a palavra e o resumo do seu conteúdo, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Depois de tanto elogio fica até difícil, mas olha só, Deus é muito bom, a Bíblia diz que o tempo todo Ele continua sendo bom. Quando estávamos preparando esse conteúdo, também vou falar hoje, se os irmãos notaram, todos os 3 professores vão estar falando do mesmo sistema, que é a síntese final. Jesus Cristo apresentou muitos princípios, e a maior parte dos princípios, como o pastor Cassiano falou aqui, todo judeu já sabia. Ele já sabia o que era sagrado, já conhecia, mas o problema estava em viver aquilo que se esperava. Por isso que Jesus Cristo termina dizendo, pode colocar para nós o slide aí que tem isso: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Sabe o que eu aprendi sobre o Sermão do Monte? E uma vez ouvindo o pastor Joseph Prince falar, ele disse: Jesus subiu ao monte para falar o seu sermão, para mostrar que os princípios do reino são elevados, mas assim que ele terminou, ele não ficou em cima do monte. O que Jesus Cristo fez? Desceu o monte e começou a viver tudo aquilo que ele tinha falado. E assim que ele desce do Sermão do Monte, ele começa a mostrar que a vida e o relacionamento, aquilo que foi falado aqui, a importância do relacionamento, muito mais importante que o sagrado, é muito mais importante do que todos os princípios religiosos. Os princípios religiosos diziam: se afastem do leproso, do pecador. E quando ele desce do monte, capítulo 8 do início do Sermão do Monte, ele se encontra com um leproso. E se ele fosse viver segundo os princípios de tudo que a religião falasse, ele deveria se afastar daquele leproso, ele não poderia se aproximar. Mas note, o leproso não estava fora do seu contexto, o leproso vivia fora da cidade. O leproso que vivia lá na base do monte, separado da cidade, Jesus vai ao encontro dele. Enquanto Jesus está se aproximando, ele diz: Senhor, se tu queres, eu sei que tu podes me limpar. Jesus Cristo então diz: não só quero. E aí eu gosto dessa palavrinha que Mateus faz questão de dizer. Antes de Jesus curar, Jesus tocou nele. Tocando então no leproso, ele disse: eu quero, fica limpo. A religião dizia: você não pode tocar no leproso, você não pode se aproximar de ninguém. Jesus Cristo diz: eu não só quero, eu toco, mas a minha vida é de trazer a você a mudança necessária. De nada adianta eu dizer para você: não faça isso, não faça aquilo. Eu vou mostrar para você como viver. Nessa última parte que nós preparamos aí na revista para os irmãos, tem uma pesquisa que foi feita pela CNN algum tempo atrás, ali nos Estados Unidos. A gente sabe que o povo americano, ele é um povo protestante, e ao contrário do que nós aqui no Brasil, quando falamos com qualquer uma pessoa, independente se ele é de igreja ou não, a gente sabe que 70% do brasileiro, ele se diz: eu sou católico, mas quase nunca vai na igreja, porque ele foi criado numa criação católica. O protestante lá nos Estados Unidos, você pergunta: você é crente? 90% do americano acredita em Deus, então ele é crente, ele crê em Deus, ele se considera um cristão, crente protestante. Mas nem todos, e a grande maioria, nós sabemos, não são praticantes. Mas sabe o que é o grande perigo? Aqui nessa pesquisa vai dizer que 81% das pessoas acreditam que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu simplesmente pelo fato de ele entender que existe um céu e que o céu é real. Sim, tem um filme aí de sucesso que diz: o céu é real, uma criança morreu, teve lá, teve as experiências, e nós precisamos entender: o céu é real. Na igreja nós entendemos que o céu é real, mas paramos de pensar que se o céu é real, se não estivermos preparados para ele, o inferno também é real. E aqueles que não andam e que não vivem segundo aquilo que Deus tem para nós, também podem estar a caminho do que eles pensam que é estar indo para o céu, e ter uma grande surpresa do próprio Senhor,
que seria a porta de entrada, que naquele dia não vai ser mais o nosso Salvador, mas ele vai se colocar na posição de juiz. E aí ele é quem vai dizer se vamos entrar ou não. E aí, será que Jesus irá dizer a mim e a você: eu te conheço? Ou ele dirá: nunca te conheci? O que chama mais a atenção da maioria das pessoas é essa palavrinha que Jesus coloca antes: eu nunca te conheci. O conhecer aqui é a palavra do grego que está ligado a relacionamento. Jesus está dizendo: olha, talvez você até veio a uma igreja, talvez você até participou de muitas coisas, mas você nunca quis ter um relacionamento comigo. Eu tinha um menino que trabalhava numa companhia onde eu fui prestar um serviço, e eu achei interessante que eu disse: eu já te conheço de algum lugar. Sabe, a minha água de coco não veio ainda, depois eu acho que vai vir, né? Mas olha só, eu disse: eu te conheço de algum lugar. Ele disse: sim, eu vou lá na igreja de vocês toda semana. E aí eu me lembrei, todo domingo, quando o pastor fazia o convite, esse moço vinha à frente. Todo domingo ele vinha à frente. Mas toda sexta-feira eu via ele nas baladas, sendo levado para os amigos para casa, podre de bêbado, arrastado, sem nem mesmo saber onde está. E aí ele disse: sim, eu conheço o senhor da igreja. Eu disse: agora eu me lembrei. Eu disse: mas eu também notei que todas as vezes que eles chamam, você vai à frente. Ele disse: quem é que não quer Jesus? Pensa numa coisa boa, Jesus é bom demais. E aí muitas pessoas até entendem o que Jesus pode fazer, querem Ele como seu Salvador, mas não querem segui-lo e tê-lo como seu Senhor e ter uma experiência com Ele. Eu gostaria de falar com os irmãos de alguns perigos, aquilo que o pastor Calmon falou aqui, alguns alertas que precisamos ter quando Jesus Cristo faz essa conclusão. Ele vai dizer que podemos ouvir uma revelação surpreendente dele quando chegarmos ao céu, que apenas uma mera profissão de ter Jesus como Salvador não é suficiente para nós salvarmos, porque professar algo não quer dizer que eu tenho aquele algo na minha vida. Estar dentro de uma garagem não faz de você um carro, assim como estar dentro da igreja não faz de você um seguidor de Jesus Cristo. E é preciso entender aonde está a nossa base. Eu coloquei na revista dos irmãos aí, pertencer a uma igreja, ser uma pessoa boa, fazer coisas religiosas, são todas coisas boas, mas a nossa salvação não pode estar baseada nisso. Não é isso. A nossa salvação é o nosso ponto de base, da onde vai nos levar a tomar os nossos atos. O apóstolo Paulo diz no livro de Efésios que nós fomos salvos em Cristo para boas obras. Não que as nossas boas obras vão nos levar à salvação, mas é importante que todo cristão viva para fazer aquilo que o Senhor faz para nós, aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer para nós. Mas precisamos entender o que Jesus Cristo disse para Nicodemos: a salvação, ela vem somente com o entendimento de um novo nascimento, uma nova natureza governando as nossas vidas através do nosso relacionamento com Ele. Como Deus disse para Adão e Eva lá no princípio: eu vou vir todo dia ter um relacionamento com vocês, porque esta vida de relacionamento que vai dar vida a vocês. O dia que vocês se afastarem, vocês vão perder a conexão comigo. Assim como uma planta que é arrancada do solo começa a morrer a cada segundo que passa, porque ela não está em contato com aquilo que tira o seu nutriente, e um peixe, quando tirado da água, começa a morrer, o ser humano, quando está longe do seu Criador e do relacionamento com Ele, entendendo ou não, ele está morrendo a cada segundo que passa, se ele não voltar a ter uma conexão com o seu Senhor, porque não basta apenas entender o que Ele fez e o chamado dele a nós, precisamos buscar
ter um relacionamento com Ele. E muitas vezes nós queremos fazer coisas para o Senhor, assim como Adão e Eva reconheceram que erraram e tiveram medo. Porque uma vez que a gente sabe o que é certo e a gente faz o errado, a gente tem medo de se apresentar na presença de Deus. Mas aí nós começamos a fazer as nossas próprias coisas para nos aproximarmos de Deus. Isso que é a religião. O que é a religião? É o que eu faço para poder me apresentar na presença de Deus. E muitas vezes nós estamos como Adão e Eva, fazendo as nossas vestes de folhas de figueiras, e não entendendo que a nossa vida é um reflexo da própria folha de figueira. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu o livro O Evangelho das Folhas de Figueira, e ele diz assim, olha, Adão e Eva falharam em reconhecer que aquela vestimenta que eles fizeram era um reflexo de quem eles mesmos eram. Porque no momento em que eles arrancaram a folha de figueira, aquela folha estava verde, a princípio, mas ela já estava morrendo, porque ela não estava mais em conexão com aonde puxava a sua seiva. E Deus está dizendo para nós, olha, não adianta você simplesmente vir à igreja se você não tiver um contato contínuo comigo. E isto vai de uma escolha, de um momento em que você precisa tomar uma decisão. E por que nós podemos dizer e acreditar que é somente através da nossa escolha e das nossas atitudes de estarmos em Cristo e o que Ele fez por nós? O que está escrito em Mateus 24, quer dizer 22, 14. Esse texto é muito conhecido. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. A gente entra aí na dúvida e começa a debater entre os eleitos e os não eleitos, mas este texto, se nós olharmos um pouquinho diferente nas suas palavras, nós vamos entender o que Jesus está falando. Ele diz assim, muitos eu chamo para me seguir, mas são poucos os que escolhem me seguir. São poucos os que entenderam a parábola do trigo e do joio que o pastor falou aqui. Não tem essência de vida, sabe? Não tem momento com Deus que vai dar o peso na sua vida. E estes dois crescem juntos. E é só naquele último dia que vamos ver a diferença. Por isso que o apóstolo Paulo fala, coloca para nós esse texto na NVT, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Olha só o que o apóstolo Paulo fala da importância de fazermos uma retrospectiva da nossa vida. Examine-se a si mesmo e verifique se estão praticando o que afirmam crer. Vocês estão praticando o que afirmam crer? Porque assim poderão ser aprovados. E certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Você já pode estar reprovado e nem mesmo saber. 2 Pedro 1,10. O apóstolo Pedro também fala mais ou menos em palavras um pouco diferentes. Ele diz a importância de... Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar de fato que estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Se esforcem. Sabe, muitas vezes a gente acha, não tem nada que eu preciso fazer da minha parte. E nós olhamos e não entendemos muitas vezes um texto-chave da Bíblia, que é Efésios 2:18. Efésios 2:18 diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. A gente diz, é tudo por Deus, é tudo do que Deus faz. Não, Ele nos concede. Pela graça é a parte de Deus, é o dom dele. Mas pela fé é a nossa parte. A fé é a parte de crer. Deus faz a parte dele, mas nós temos a nossa responsabilidade de crer. E a Bíblia diz que crer na Bíblia está relacionado com obedecer. Pode voltar aos slides? Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque muitos estão confiando no momento em que tiveram uma experiência estranha, no momento em que tiveram na igreja e foi tão bom e lindo quando vieram à frente. Mas a gente precisa entender que não é suficiente apenas ir à igreja. Não é suficiente apenas sentir uma alegria, é constância de vida, é relacionamento com Deus, é continuarmos e nunca esquecermos que nem todos vão para o céu. Não é ir para o céu, não é simplesmente entender que a salvação, ela é algo que eu tenho aqui na igreja no momento. Não, salvação é muito mais do que uma experiência momentânea. É o que Jesus Cristo disse. Eu enxertei vocês, mas vocês
precisam permanecer e dar fruto, porque se não estiver dando fruto, serão cortados e lançados no fogo. Você precisa fazer a sua parte. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a salvação é conquistada pela força. Jesus Cristo nos dá essa opção, mas eu preciso entender e lutar. O nosso pastor aqui, ele fala que é uma vida prática, não é uma teoria, e é nesta nossa jornada que nós vamos lutando contra os nossos sentidos, o que vemos, o que ouvimos, o que comemos, sabe, o que tocamos, são os nossos 5 sentidos que estão sendo trabalhados, até chegarmos no momento de termos o nosso encontro com Deus. Ele está nos preparando, porque como o pastor Cassiano disse aqui, existe uma condição, e a condição é simples, é aquele que faz a vontade de Deus, não é simplesmente chegar lá com uma senha, Senhor, Senhor, eu estou com a senha, Senhor, Senhor. A Bíblia diz que das 10 virgens, 5 foram chamadas de loucas e 5 prudentes, mas todas eram virgens, todas até tinham azeite na sua candeia, na sua lâmpada, nem todas tinham reserva. Mas o que mais me chama a atenção neste texto é considerado o fechamento do Sermão do Monte, porque é o último capítulo de Jesus, dos alertas deles, capítulo 24 e 25 de Mateus. Ele disse assim: olha, o grande perigo é você chegar na porta certa na hora errada. Elas foram na porta certa, e Jesus Cristo disse: a porta já está fechada. E da mesma coisa no capítulo 25, a Bíblia diz que quando elas bateram na porta, Jesus disse: eu não vos conheço. O grande risco é de estarmos muitas vezes na igreja e não entendemos que a vontade de Deus é gerar uma diferença na nossa vida. Hebreus, ele disse assim: no que está estabelecida a sua fé? Aonde, no que você crê? Quando o carcereiro de Filipos pergunta para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que o apóstolo Paulo diz? Crê no Senhor Jesus Cristo. Crer implica muito mais do que apenas acreditar, implica tomar uma decisão. O nosso pastor Edvaldo gosta de dizer, e ele fala aqui muito, quase que toda terça-feira, o exemplo da pessoa que está atravessando com um cabo de aço de um lado para o outro, num grande prédio, né? E ele coloca um carrinho de mão, com um saco de cimento, e ele vai para lá e vai para cá, sabe? E aí ele diz: vocês acreditam que eu vou falar de novo? Todos me dizem: eu acredito. Vocês acham que eu vou passar mais uma vez? Todo mundo diz: sim, você já passou 2, 3 vezes. Então entra no carrinho e deixa eu passar contigo. Nós temos dificuldade de entrar no carrinho, sabe? E de confiar que o que Deus tem para nós é o correto, é o que nós precisamos entender, que mesmo que não parece fazer sentido, a fé, aquilo que Deus tem para nós, ele diz assim: ó, nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos, pelo que entendemos e obedecemos do Senhor. Olha o que disse Hebreus: e tendo sido aperfeiçoado, tendo sido colocado nessa posição de que não há mais nenhuma condenação contra nós, segundo o perdão que Deus nos deu, Jesus então tornou-se o nosso autor, a fonte da nossa salvação eterna, para todos aqueles que obedecem, para todos aqueles que escolhem lhe seguir. A nossa função é seguir os passos de Jesus, o exemplo que Ele nos deu. Muitas vezes teremos padrões muito altos lá em cima do monte, mas não queremos descer e ver a situação das pessoas e tocar e viver, obedecer o que Ele tem para as nossas vidas, sabe? Jesus Cristo, Ele disse: olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês demonstrarem que estão obedecendo os mandamentos de meu Pai. Obedecendo, assim, colocando em prática. Quando vocês amarem uns aos outros muito mais do que a si mesmo, quando vocês demonstrarem carinho, quando vocês verem um necessitado, quando vocês realmente fazer a diferença. E aí, muitas vezes nós estamos como essas pessoas, estamos fazendo uma reclamação na presença de Deus: ah, Senhor, mas eu fiz muitas coisas pelo teu nome. Mas sabe o que me chama a atenção? Que a reclamação desses falsos mestres, que Jesus está dizendo: cuidado para você não estar entre eles. Olha como eles começam. Diz assim: mas eu fiz isto, eu curei,
eu profetizei, não é tu me usaste como um canal. Eu fui um vaso para que o teu nome fosse glorificado. Essas pessoas focavam em si e não no que Jesus Cristo pode fazer por eles. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, crê no Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez, no que Ele está fazendo, e você poderá ser salvo, tu e a tua casa. Romanos 10, 9 e 10. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, se com a tua boca tu confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Você precisa crer, confessar, e aí viver de uma maneira que mostre que você está seguindo Jesus, não simplesmente focado no que você fez, no que você faz, naquilo que você às vezes tenta demonstrar para as pessoas. Já foi falado, vamos ver a próxima imagem, eu acho que vai se encaixar muito dentro daquilo que, essa próxima aqui, aquilo que muitas vezes já foi falado aqui, o pastor Cassiano falou ontem, né? Quase sempre que as pessoas fazem, elas querem botar um selfie para mostrar para as pessoas que eles fizeram, e Jesus Cristo disse, olha, a sua ação tem que ser do fundo do seu coração, a ponto de o que você fazer com a mão direita, até mesmo a mão esquerda não precisa saber, porque você está fazendo para o seu Pai que está no céu, e você pode estar correndo o risco de estar enganando a si mesmo, e não fazendo de uma intimidade, de um relacionamento que você tem com Deus, de você ver o necessitado, e aquilo está intrínseco na sua vida, e você se obriga a fazer, e a ter um reflexo do teu relacionamento que você tem com Jesus. A salvação, ela é muito mais do que Jesus Cristo já fez, e do que Ele está fazendo em mim, do que o que eu faço. A salvação, eu anotei, está aí na revista, é sobre aquele que sofreu, sangrou e morreu, para realizar uma obra maravilhosa na vida de muitas pessoas, e que espera que eu e você aceitamos o plano dEle, o plano que Ele tem para as nossas vidas, e nos encaixamos no plano que Ele tem, de estarmos preparados para vivermos segundo o padrão dEle, mesmo que seja aqui na terra. Muitas vezes nós não entendemos e focamos muito no céu, e achamos que a nossa eternidade e tudo que nós estamos fazendo aqui era para passar o resto da nossa eternidade com Deus no céu. Paz, meus irmãos, ou não, nós não vamos viver eternamente no céu. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que os mansos e humildes herdarão a terra. Deus fez a terra para nós. Ele vai restaurar essa terra. Ele vai renovar e começar como tudo era o princípio dele. Lá no céu Ele vai nos levar para estarmos com Ele 7 anos. E depois nós vamos descer junto com Ele. E aí governaremos e viveremos nessa terra segundo o novo padrão que Ele espera que nós vivamos aqui na terra. Ele já espera que nós começamos agora fazer o que Ele quer, mas para que um dia as outras nações, todas as tribos, línguas, a Bíblia diz, verão e entenderão como que é viver segundo o padrão deste rei. Nós seremos seus súditos, e aqueles que fizeram a vida de uma maneira que seguiram os princípios deles, aqueles que exercitaram os talentos que Ele deu, Ele disse que um dia Ele vai voltar, e Ele vai cobrar de nós. E aqueles que usaram o seu talento e multiplicaram, Ele disse, eu vou dar a você o direito de reinar sobre 5 cidades, sobre 10 cidades. Nós vamos reinar juntamente com Ele. Mas aquele que não cuidou, não só vai ter o seu galardão tomado e dado aos outros, mas Ele disse que vamos ser tomados da presença dEle, e vamos ser colocados entre aqueles que passarão vergonha. Muitas vezes quando a gente fala, você está preparado para ir para o céu? Ou você está preparado para ir com Deus? Muitas pessoas dizem, não, eu não volto ainda. Eu não conquistei a minha casa, eu não casei, eu não fiz isso, eu não estou preparado para lá. Estamos nós nos preparando para a eternidade, ou simplesmente gostamos de nos preparar para uma faculdade, nos preparar para casar, nos preparar para isso, e esquecemos daquilo que realmente faz a diferença, da nossa eternidade com Deus? Porque é como nós vivemos aqui que vai dizer o que seremos na eternidade. A minha esposa gosta sempre de falar
para os jovens casais que a gente aconselha de noivos, que existe duas grandes escolhas que a gente faz na vida, e essas duas escolhas, elas vão refletir ou a nossa vida na terra, e a outra, a nossa vida com Deus, no futuro, no princípio no céu, e depois na eternidade com Ele. E a primeira é a mais importante. A escolha mais importante que você faz é sobre quem você escolhe para ter um relacionamento espiritual que vai refletir na sua vida eterna. A escolha de seguir Jesus e ter Jesus como seu Salvador e Senhor é a escolha mais importante e necessária na vida de uma pessoa. Depois é quem você vai escolher para passar os seus anos na terra. Porque eu gosto de falar que o casamento, como disse o pastor Jeremias Pereira, o casamento é uma bênção do andar de baixo. Aproveite enquanto está aqui. A Bíblia diz que no céu não há casamento. No céu, no reino dos céus, digamos assim, no novo reino de Deus, não vai ter mais casamento, não vamos mais nos multiplicar, vamos reinar para sempre com Ele. Não entendemos plenamente como será isso, mas o Senhor tem algo que Ele espera que nós estejamos preparados. Você está se preparando para aquilo que Ele tem para você? Eu começo a encerrar contando uma história de um dia morreu um rei, muito conhecido, muito amado, e aí foram chamados seus conselheiros para espalhar a notícia inacreditável por todo o palácio de que o rei havia morrido na sua cama de causas naturais. E aí surgiu a questão entre os seus conselheiros: para onde será que ele foi? Aí um deles disse: com certeza ele foi para o céu. Ele era um rei muito bom, ele tinha um bom coração. E aí vários responderam: sim, com certeza ele foi para o céu. Mas aquele que andava sempre com ele disse: não, eu tenho certeza que o rei não foi para o céu, porque eu servi ele por muitos anos, viajei ele em todas as viagens que ele fazia, e ele adorava viajar, mas ele sempre repassava os detalhes de cada viagem que ele ia fazer para mim, ele passava cada elemento para eu preparar tudo aquilo que ele ia fazer, mas eu nunca vi ele falar, e nem me dar uma palavra de que ele estava se preparando para ir para o céu. Ele não tinha nenhuma esperança e nenhum preparo para ir para o céu. E nós, o que estamos fazendo? Como estamos exercitando o presente que recebemos de Deus? Não há nada que podíamos fazer, mas Deus nos deu este presente. Ele nos amou tanto que Ele enviou o seu Filho. E Ele quer nos dar esse exemplo. Ele sobe no monte, vai nos mostrar que precisamos viver acima deste mundo, mas não apenas religiosamente. E aí Ele nos dá um chamado e diz: eu quero chamar vocês para uma jornada. Sabe, aqueles que me aceitarem, aqueles que entenderem que eu tenho um plano para a vida de vocês, e este plano é para que vocês alcancem muitas outras pessoas que ainda não entenderam que existe uma grande tempestade vindo, e o pastor falou ontem que é a ira de Deus que está chegando, e não tem como escaparmos da ira de Deus, para que não possamos ouvir naquele grande dia uma confissão chocante: eu nunca vos conheci. E essa palavra, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Jesus não está falando aqui para os apóstatas. Porque se ele estivesse falando para os apóstolos, ele disse assim: afastai-vos de mim, porque eu conheci você por um tempo, mas você saiu. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo: olha, afastem-se de mim, porque eu nunca tive um relacionamento com vocês. Você pode pensar que está me seguindo, mas você nunca teve um compromisso comigo. Você até prega a minha palavra, mas não obedece, porque você engana os outros. Jesus Cristo disse: você está na verdade enganando a si mesmo, falando para eles o que deve fazer, mas você não faz. Cuidado, por quê? Porque olha o que disse o apóstolo João, e eu passo para o fim agora, indo para o fim. 1 João 2,19. Essas pessoas saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos.
Sabe, vai ter alguns que vão escorregar ao longo da caminhada. A gente sabe, o pastor falou aqui ontem de o quanto ele ama aqueles filhos pródigos que acabam pensando que podem sair de qualquer maneira, mas eles entendem que existe um pai. Eles escorregaram, deslizaram, mas eles reconhecem que eles precisam voltar de Deus, porque eles sabem que existe uma condenação, existe um inferno que foi preparado não para as pessoas, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. E este momento pode chegar, nós podemos ouvir da palavra do Senhor algo que nós não gostaríamos de ouvir, que existe um lago de fogo, e este lago de fogo, muitas vezes a gente não entende que é uma separação eterna de Deus. Estar na presença de Deus é estarmos num paraíso eterno do que Ele tem para nós, mas existe uma grande diferença entre estar na presença de Deus e estar longe de Deus. Estar longe de Deus é o local onde não há mais nenhuma esperança de salvação, onde não há mais para nós nada que nos demonstre que podemos sair de lá. E aí Jesus Cristo disse, essas pessoas até ouviam o Evangelho, eles sabiam as palavras certas para falar e para dizer, mas falharam e colocaram em práticas na sua vida. E aí eu concluo dizendo, o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer para você? Entrai para o reino que você está preparado, benditos de meu Pai, ou Ele vai dizer, afastai, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas só que a Bíblia diz que a porta, que é Jesus, ainda não se fechou. Ela está quase fechada, mas existe uma brechinha, que os teólogos chamam de o período da graça, que é uma fresta na porta que está para fechar, o período da misericórdia de Deus. Por isso que enquanto há tempo, precisamos cortar da nossa vida tudo aquilo que está atrapalhando de a nossa lâmpada brilhar mais, para alcançar mais pessoas da nossa vida. Enquanto há tempo, vamos encher a nossa lâmpada de azeite, vamos vir para Ele, porque a Bíblia diz que Ele continua batendo na nossa porta e diz, olha, o que eu quero com você é um relacionamento, mas você precisa abrir a porta pelo lado de dentro. Vocês já ouviram falar desta pintura que existe lá no Louvre, né? De um quadro que foi feito, aonde que fala que da entrada da porta do céu, aonde Jesus está batendo na porta do coração de alguém, e muitas pessoas olhavam aquela imagem, e há pouco tempo alguns reconheceram que o pintor pintou há muitos anos atrás, e nessa porta ele colocou e demonstrou que a porta do nosso coração, ela tem uma maçaneta só pelo lado de dentro. Jesus está batendo, e Ele está dizendo, eu quero entrar, mas se você não abrir, e deixar eu entrar, e ter um relacionamento com você, e deixar eu mudar tudo na sua vida, Jesus está dizendo assim, olha, eu não quero apenas ter a sala da sua vida, eu não quero apenas participar da cozinha, eu quero que você me deixe entrar em todas as áreas da sua vida. Porque tem uma expressão que os americanos gostam de dizer, or He is Lord of all, or He is not Lord at all. Ou o Senhor Jesus é Senhor de tudo em nossa vida, ou Ele não é Senhor de nada. Ele diz que Ele não troca, Ele não quer só uma parte, Ele quer tudo na nossa vida. Tem um hino muito antigo, que ele disse assim, ó, my hope is built in nothing less than Jesus Christ, His righteousness. Minha esperança está firmada em nada mais do que Jesus Cristo e a sua justiça, porque todos os outros solos são como areia movediça. Por isso, firmado na rocha eu estou, na rocha que é Cristo, firmado eu estou, e reconheço que se eu pisar fora dele, eu posso estar me afundando, não reconhecendo que só há um caminho, só há uma pessoa que pode me levar para o Senhor, que pode me levar para ter uma experiência com o Pai Eterno, porque nem todas as pessoas vão para o céu. É uma triste realidade, mas precisamos reconhecer, somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, e que está pronto para reconhecê-lo, e tê-lo como
Deus que quer ter uma experiência, não só com alguém que está lá no céu afastado. Isaías, ele diz: Deus é muito grande, habita no eterno e sublime trono. Os céus não podem conter ele, mas ele mora dentro do coração contrito e abatido. Que o Senhor possa achar o nosso coração aqui contrito, abatido, e dizendo: eu sou humilde, pobre de espírito, não tenho nada, Senhor, me ajuda, enche-me de Ti, porque eu preciso de Ti, para poder descer deste monte com a minha cabeça baixada, não orgulhoso, e entender que eu preciso seguir os Seus passos, e estender misericórdia a tantos quantos eu alcançar, para juntos poder levar muitas pessoas para reconhecerem o Senhor como Deus e Salvador da sua vida, para também naquele dia poder ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o que você está preparado, antes mesmo da fundação do mundo. Que Deus abençoe os irmãos e que possamos entender o alerta de Jesus e segui-lo, porque nem todos vão para o céu. Pastor, eu quero agradecer ao senhor. Amém, irmãos, pela vida do pastor Moabes. Os irmãos querem ouvi-lo no próximo evento de novo? Amém. Pastor, agradeço pelo apoio, tá? O pastor Moabes também, ele é o diretor também, juntamente conosco, da educação cristã da igreja, e está sempre dedicado aí na obra do Senhor, na área do ensino. Então, pastor, eu agradeço, tá, pelo apoio à escola dominical. Desde quando nós assumimos, o senhor está sempre do nosso lado, ok? Eu agradeço em nome de Jesus. Obrigado.